O ministro da Justiça, Flávio Dino, ontem se pronunciou a respeito disso mais uma vez. Vamos até ouvir o que ele disse ontem no vídeo aqui que a gente tem à disposição. Nós temos 2 PADs em andamento, 2 PADs no âmbito da Polícia Rodoviária Federal. Um PAD se refere ao evento letal da rodovia, e nós nos solidarizamos mais uma vez e sempre com a Raquel e com a dor da sua família, que nós compartilhamos, e a outro PAD em relação à presença de policiais rodoviários federais no hospital. Então são 2 PADs já instaurados para a apuração completa desses eventos. Bom, é importante dizer que ainda tem muita coisa a ser esclarecida, né, Josias? Porque o pai da menina, ele falou sobre essa resposta negativa da Justiça para o pedido do Ministério Público Federal da prisão preventiva dos 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na morte da criança, né, na Baixada Fluminense. Ele falou: nada trará a minha filha de volta, mas quem tirou a vida dela tem que pagar. O mínimo é que se exige a responsabilização dos policiais, foi o que disse o pai da menina. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal falou em dor, né, e diz que pretende mudar a atuação do órgão. Foi o que disse ontem o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza Oliveira, que disse que a morte da menina atingida por tiros representa uma dor para a Polícia Rodoviária Federal. Ele falou assim: é uma dor institucional quando nós perdemos uma vida, qualquer que seja o fato gerador dessa perda. Quando vem um equívoco nosso, logicamente, ele ainda é maior. Essas são as falas que a gente escuta, né? Mas ao mesmo tempo os números são absurdos, né? A gente já tem pelo menos 11 crianças mortas no Rio de Janeiro por bala perdida desde o início do ano. Por isso a gente convidou a participar conosco aqui o René Silva. Ele é jornalista, ele é criador da Voz das Comunidades e ele superatua também acompanhando essas situações e trazendo também as informações à imprensa como um todo. Olá, René, obrigada por estar aqui. Bom dia a você. Olá, bom dia Fabiola, bom dia Josias, bom dia para todo mundo que acompanha aqui o canal UOL. Realmente, mais uma vez, mais uma situação que a gente fica aqui no Rio de Janeiro e no país assim consternado com tudo isso. E até eu queria lhe perguntar as respostas que vieram até agora e as explicações a respeito do caso da Heloísa. Como é que você recebe essas respostas? E o que é preciso mais? Porque o próprio Lula, né, foi às redes sociais para lamentar, criticar, inclusive, a ação da polícia. Isso é suficiente, René? Olha, acho que não é suficiente. A primeira coisa que a gente é um treinamento, um treinamento mais eficaz, que eles saibam, por exemplo, todos os casos de racismo, todos os casos de abordagem, de preconceito que já existem, eles vão se repetir. Daqui a pouco acaba o governo Lula e aí essas ações vão voltar a acontecer novamente em outros governos. O que a gente precisa fazer é que isso não seja Estado. Isso tem que ser uma política para toda a população. A gente tem que pensar na polícia brasileira como uma polícia referência. E como essa polícia pode ser referência? Diminuindo esses casos, evitando e quase zerando, se possível, os casos de crianças e pessoas que são abordadas de forma injustas e acabam sendo baleadas e morrendo, como foi o caso da Heloísa e de vários outros casos que a gente já acompanhou, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então é necessário que isso vire uma política de Estado e não uma política de governo, para que a gente possa ter esse episódio que fique marcado para que não aconteça novamente. Renê, tudo nesse episódio parece absurdo, né? Você tem uma equipe policial que, contra os regulamentos da própria Polícia Rodoviária, reage a tiros de um carro que tentou escapar ali de uma barreira, mata uma criança. E aí, a morte da criança é apresentada como uma legítima defesa. Tenta-se alegar que um tiro veio do automóvel e tal. E depois disso, quase 30 policiais vão ao hospital como que a pressionar a família para sustentar a sua versão, a versão
da polícia. Você vislumbra, você falou, a política de segurança deveria ser para toda a população. Você vislumbra uma cena como essa num bairro chique do Rio de Janeiro, a polícia alvejando um automóvel na zona sul do Rio e depois os policiais visitando a família da pessoa que foi alvejada, no caso aí uma criança alvejada, num hospital de luxo na zona sul do Rio. Você vislumbra essa cena ou não? Com certeza não, a começar pelo tipo de policiamento que existe em diferentes partes da cidade. Quando a gente fala do subúrbio, Baixada Fluminense, Zona Norte, Zona Oeste, o tipo de polícia que atua nesse território é uma. Quando você vê a da Zona Sul, que é a polícia mais turística, lá, que atende os turistas e tudo mais, é outro tipo. Não é o mesmo tipo de armamento, por exemplo, que é utilizado. Você não vê os policiais com um fuzil para fora do carro da mesma forma que se vê aqui na Zona Norte, da mesma forma que se vê na Baixada Fluminense, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, a começar de tratamento que é dado em diferentes partes da cidade, você já vê que há uma diferença, sim, gritante, né, de como a polícia atua nesses lugares. E, de maneira alguma, isso nunca aconteceria na Zona Sul, e se acontecesse, a comoção seria absurdamente, assim, infinitamente maior. O caso da Heloísa é um caso que deveria o Brasil inteiro estar falando sobre, debatendo sobre, protestando sobre o que aconteceu, e não. Fica muito mais na bolha das redes sociais e sai uma reportagem ou outra nos telejornais, como se fosse uma coisa do cotidiano. Tanto que hoje a gente está contando números. São 11 mortos, 11 crianças mortas no estado do Rio de Janeiro só esse ano. Nós estamos no mês de setembro, nós estamos no mês 9, né? Já são 11 crianças. Então, assim, ainda tem mais 3 meses aí para o ano terminar. Quantas mais crianças vão morrer aqui no Rio de Janeiro? O que mais a gente pode viver nessa cidade? Então, de fato, a gente precisa olhar isso, porque não é de hoje que a polícia age dessa maneira, né? Desde sempre isso acontece. A gente já viu o caso do Eduardo de Jesus, do menino de 10 anos que morreu na porta de casa e depois foi comprovado que foi a polícia. Ele estava com o celular na porta de casa, a polícia confundiu o celular com uma arma, né, segundo eles, e aí atirou no menino sem ele ter feito nada, sem ter feito nenhum movimento. O caso da Agatha Félix, que morreu dentro da Kombi, que também teve uma repercussão muito grande. O mais recente caso do Tiago Flauzino, lá da Cidade de Deus, que morreu numa abordagem lá de moto. Então, todos esses casos de crianças e adolescentes que a gente vê e acompanha aqui no Rio de Janeiro, eles não acontecem uma comoção nacional e por isso até não vira uma política, não é um artista, não é um famoso, né? A gente viu agora recentemente casos de famosos se envolvendo em acidentes, e aí tem uma repercussão, já se pensa numa lei, já se pensa em mudar a política, já se pensa um monte de coisa. Enquanto isso, as nossas crianças pretas faveladas continuam morrendo nas favelas também.